Oi, gente, tudo bem? Sou Jorge Damasceno, especialista em exames de funcionamento, como eletrocefalograma, mapa, Holter. Vamos lá, eu quero falar 3 motivos para eu fazer eletroencefalograma sentado. Motivo número 1: o cérebro deitado ou sentado, ele funciona do mesmo jeito. Se você está sentado, se você está deitado, se você está sentado, o cérebro vai funcionar da mesma forma. Você vai dizer que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 6, 6, 32, 32, 32, 64 e por aí em diante. Então o que acontece? Não faz diferença quanto a isso, o funcionamento é o mesmo. Número 2. O paciente, quando deita, ele deita em cima do fio. É colocado uns eletrodos aqui na parte posterior do cérebro, aqui atrás, na parte occipital, temporal, aqui atrás. A temporal que eu falo temporal é aqui na lateral, mas ela pega até aqui atrás, né? Então, quando você deita, você acaba empurrando os eletrodos, que a ponta fica aqui, mas o fio não fica, o fio vai lá para trás, fora os fios aqui da parte posterior, occipital, aqui um pouquinho aqui em cima, parietal. Então, quando o paciente está sentado, esses fios eles ficam livres e você se livra desse artefato de quem está deitado. Esse é o motivo número 2. Então, o exame fica mais bonito, mais limpinho. Então, quanto menos interferência, mais legal fica teu exame, certo? Vamos lá. Agora a terceira, número 3, o estado do paciente. O paciente deitado, ele fica numa variação muito grande de estado. Por quê? Porque ele está acordado em vigília, daqui a pouco ele está sonolento, daqui a pouco ele dorme e depois acorda de novo. Isso acontece muito, até porque muita gente acorda cedo para trabalhar ou para fazer suas obrigações ou seus deveres, cara, e o cara fica cheio de sono. Tu botou ele deitado, ele dorme e fica mudando de estádio. Aí que vem o seguinte, olha só, eu vejo até muitos médicos aí, cara, pedirem para o paciente adulto fazer uma privação do sono para fazer o exame. Não tem por que fazer essa privação do sono. Gente, quando eu aprendi, desde criança, meu pai já fazia isso, eu aprendi o seguinte: o eletroencefalograma, ele é comparado uma parte do exame com outra parte do exame. Então, a primeira parte você tem o ritmo de base, depois abre os olhos, que é para ver como é que funciona o cérebro do paciente com a iluminação, a diferença de iluminação. Depois fecha os olhos, vai respirar como se estivesse cansado. A única coisa que você muda nisso é o potencial evocado. Abrir os olhos, a iluminação, respirou como se estivesse cansado, é outro potencial evocado. Mas não tá em alerta, tá sonolento, tá dormindo, acordou novamente. Não dá, porque não dá para comparar uma fase do exame com a outra. Se uma hora o cara tava com sono, outra hora tava em alerta. E o que acontece isso aí, dentro disso aí? No começo, você começa o exame com o paciente em repouso, assim, fingindo que está dormindo, porque você vai pegar a base do funcionamento do cérebro dele, sem estímulo nenhum. Tanto que quando eu fazia eletroencefalograma e o paciente ficava sonolento, ficava dormindo, cara, meu pai brigava comigo, falava: pô, cara, fez esse exame aqui, esse paciente dormiu durante o exame, você deixou o paciente cochilar. Olha, era só um pouquinho, mas o paciente, pegou no sono, acordou, meu pai falava: dormiu. Ele não pode
Você não deixa o paciente dormir. Então, hoje em dia, você vê muita gente aí falando, deixa o paciente dormir tarde, acordar cedo na hora do exame. Isso é para criança, cara. Onde você tem que botar o paciente mais quieto. Você perde de um lado para ganhar do outro, não para adulto. Adulto não precisa disso. Ele chegou lá, ele vai ficar parado. Ele vai obedecer tudo que você falar. Filhinho está dormindo. Abre os olhos. Fecha os olhos. Respira como se estivesse cansado. Não precisa você botar ele com sono para ele te obedecer. Tá certo que alguns têm mais dificuldade, mas não precisa disso. Você não vai. E pelo contrário, olha só que importante. O sono, ele dá uma onda lenta que eu tô achando, gente, eu sou técnico de eletrocefalograma, eu não sou médico, mas vou te falar uma coisa. Tem muito médico aí que não entende de eletrocefalograma, não. Cara, o sono, ele dá uma onda lenta, porque tem gente que não entende muito de exame, só sabe ver o que é pequeno e o que é grande no funcionamento. Então, tem muita onda lenta que é sono, não é alteração. E ela é parecida com alteração. Quem conhece, não confunde. Sabe que é sono, sabe que é alteração. E quem não conhece? E quem não é tão bom assim? Você vai ficar jogando onda lenta do sono. Aí entra aquela onda lenta do sono e o que o médico pensa? Alterou. Que alterou, cara? Não alterou. O paciente está sonolento, o paciente dormiu. Entende como é que é? Então, nada de facilitar o sono do paciente já adulto ou adolescente que já pode ficar lá paradinho. Então, vamos lá. Esse foi o terceiro. Vou resumir aqui. Número 1. O funcionamento é o mesmo. Deitado ou sentado, o funcionamento é o mesmo. 2. Quando o paciente deita, ele deita em cima dos eletrodos. Esse eletrodo, se deitar em cima, o paciente não fica com a cabeça parada e entra interferência aberta. 3. O estado do paciente, para não ficar misturando eletrocefalograma com o paciente vigília, acordado em alerta, com sonolento e dormiu e acordou para isso. Fechou? Um abraço. Se você gostou do vídeo, curte, dá um joinha, se inscreve no canal que vem coisas melhores por aí. Um abraço.